Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e abundantemente. Que o Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo Deus, venha sobre você iluminar o seu entendimento, iluminar a sua cabeça, dirigir a sua inteligência, a sua capacidade, para que você possa desenvolver a sua vida e tomar posse das promessas dele. Por falar em Espírito Santo, o Bispo Renato Cardoso tem um recadinho muito especial para todos nós. Vamos ouvi-lo e depois voltamos. Este é o cenáculo do Espírito Santo aqui no Templo de Salomão. Ele representa o cenáculo onde os discípulos receberam o Espírito Santo lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Não foi por acaso que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos naquele dia. Era a festa das primícias, quando todo o povo trazia os primeiros frutos da colheita para honrar a Deus no templo. O termo primícias significa o primeiro de muitos que virão. Assim como os discípulos naquele dia, que foram os primeiros a receber o Espírito Santo, muitos depois deles receberiam mais tarde. E foi depois da descida do Espírito Santo, neste lugar, no cenáculo, que a vida dos discípulos nunca mais foi a mesma. De repente, um novo poder passou a agir através das mãos dos discípulos. Você vê que imediatamente após receber o Espírito Santo, pelas mãos deles, muitas maravilhas, sinais e prodígios eram realizados. As mãos dos discípulos levantaram paralíticos, curaram muitos enfermos, ressuscitaram até mortos. Impondo as mãos sobre as pessoas, eles as batizavam com o Espírito Santo. Pelas mãos dos discípulos, a igreja teve um crescimento extraordinário, explosivo. Mesmo perseguidos, acorrentados, as correntes das suas mãos caíam e as cadeias se abriam, as portas das prisões se abriam. A Bíblia fala que, pelas mãos de Paulo, Deus operava maravilhas extraordinárias. E mesmo debaixo de uma severa perseguição, com as próprias mãos, os discípulos se sustentavam financeiramente. Não lhes faltava nada. Era o poder do Espírito Santo, que é a primícia de Deus, nas mãos dos discípulos. Neste mês de junho, nós teremos a maior festa das primícias aqui no cenáculo do Templo de Salomão. Daqui deste lugar, nós vamos buscar o Espírito Santo no dia em que apresentarmos as nossas primícias, os nossos dízimos a Deus. Você terá a oportunidade de assistir a essa transmissão direto aqui do cenáculo do Templo de Salomão,
neste dia. E nós vamos trazer a sua mão aqui, representada numa folha de papel, com o seu nome. E nós vamos determinar que a partir desse dia, você também receberá poder para fazer coisas extraordinárias onde você colocar a sua mão. A mão do dizimista tem que ter poder para prosperar. O que vier à sua mão, você que é fiel dizimista, tem que ser bem sucedido. O que a sua mão tocar com fé, virá a acontecer, virá a ser seu. A partir desse dia, se você agir a fé e tocar na casa, no carro que você quer comprar, no negócio que você quer começar, na escola que você quer estudar ou que você quer colocar o seu filho para estudar, você vai conquistar. E se você crê, a partir de hoje, coisas novas e maiores começarão a acontecer na sua vida. Deus te abençoe. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo, presta bastante atenção. Nós temos batido muito nessa tecla. Pessoas que vêm até nós desesperadas, aflitas, desestruturadas, pessoas perdidas, elas recebem a cura, elas recebem o milagre. Foi o que aconteceu na época quando Jesus estava aqui. Jesus deu autoridade para os seus discípulos, os primeiros apóstolos, curarem os enfermos, libertarem os cativos. Mas quando Jesus foi preso, aqueles discípulos que seguiam-no por 3 anos e meio, eles se acovardaram, eles se esconderam, eles se envolveram com a dúvida. Por quê? Quando Jesus estava aqui, eles eram fortes. E Pedro até andou sobre as águas. Mas quando Jesus subiu ao céu, ascendeu aos céus, eles ficaram fracos. E é o que acontece com a maioria dos cristãos. A grande maioria, infelizmente. Elas creem em Jesus, mas não têm o Espírito de Jesus. E quando não têm o Espírito de Jesus, elas são como os discípulos na época que Jesus esteve aqui. Fracas, dependentes, medrosas, covardes. Ora, minha amiga, quando veio o Espírito Santo, então aquela gente, aqueles discípulos transformaram-se. O gigante nasceu dentro de cada um deles, porque o Espírito Santo. E eu queria que você, acima de tudo, acima das bênçãos econômicas, acima das bênçãos familiares, as bênçãos sentimentais, acima das bênçãos físicas, você recebesse o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque só o Espírito Santo pode guiá-lo à vida abundante que Jesus prometeu. Você sabe que Jesus disse assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Lá, no primeiro versículo da Bíblia, diz que o Senhor, no princípio o Senhor criou o quê? O que ele criou? Criou os céus e a terra. Quer dizer, em princípio foi os céus. Quer dizer, em princípio foi o Espírito, manifestou o Espírito. E depois veio a manifestação da carne, quer dizer, do ser humano, a terra. Sem o Espírito de Deus, não há como a terra prosperar. Não há como as suas mãos prosperar. É o Espírito Santo o responsável por fazer de nós, ou fazer em nós, o Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar na nossa vida.
É o Espírito Santo que faz com que nós venhamos deixar de ser servos de nós mesmos para servir ao Senhor Jesus, o Filho dele. Quer dizer, quando nós, dirigidos pelo Espírito Santo, colocamos Jesus em primeiro lugar na nossa vida, então nós naturalmente somos também dizimistas. E, obviamente, quando você é dizimista, você tem poder nas mãos para criar novas coisas, para trazer à existência o que não existe na sua vida. Quando você tem o Espírito de Deus, quando você recebe o Espírito de Deus, recebe o Espírito de Deus porque você priorizou, você colocou Deus em primeiro lugar na sua vida, a primícia você deu para Ele. Então Ele também te dá a primícia, que é o Espírito Santo. Muito legal isso. Então, diz o texto sagrado, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Quer dizer, o texto sagrado é muito preciso quando diz que todos estavam concordemente no mesmo lugar. Todos os que criam estavam reunidos na mesma hora, no mesmo lugar e aguardando a mesma promessa. Olha só que bacana, é isso que quer dizer esse texto. Todos os que estavam ali no cenáculo, eles criam da mesma forma. Eles estavam na mesma hora ali, no mesmo lugar, aguardando a mesma promessa. Quer dizer, havia uma só fé, um só objetivo, um só espírito. E o que foi bacana é que os discípulos não estavam ansiosos de como seria o cumprimento da promessa de Deus. Eles estavam ali na fé e apenas aguardavam. É muito legal isso, não é? É ou não é, minha amiga, meu amigo? Porque a fé inteligente e sobrenatural e sincera jamais se preocupa com o fator tempo e as circunstâncias. Quer dizer, a pessoa de fé crê no sobrenatural porque ela sabe que Deus honra a sua palavra. Isso é inteligência. Isso é uma fé sobrenatural e inteligente. E ela despreza as dúvidas com respeito ao cumprimento das promessas quanto ao tempo em que elas vão se cumprir. Então, quando a pessoa está na fé, ela não se preocupa quando, porque ela sabe que cedo ou tarde vai acontecer. Isso eu carregava comigo, sempre carreguei comigo. Eu sei que há lutas, problemas, eu já sei de antemão isso, mas eu sei que vai acontecer. Então eu não fico preocupado com as circunstâncias. Eu não fico olhando para a hora, para o tempo, para ver, poxa, será que vai ser agora, daqui a pouco? Não. Eu falei para vocês na semana passada, que naquela experiência que eu tive com Deus, aliás foi anteontem, aquela experiência que eu vinha murmurando, triste, eu estava saindo de casa para a igreja, andando, caminhando, a pé, e aí eu estava reclamando com Deus, meu Deus, poxa, por que tantos problemas? A gente quer ajudar as pessoas, por que tantas barreiras, tantas dificuldades? E o Espírito Santo, eu estava muito jururu, mas naquele momento o Espírito Santo falou assim, não fique preocupado, a luta é grande, mas a vitória é certa. Quando ele me deu aquela palavra, minha amiga, meu amigo, eu fiz a melhor reunião da minha vida. Não tinha muita gente, tinham poucas pessoas, mas a reunião foi a melhor. Porque eu estava agigantado na fé. Porque o Espírito Santo me conduziu àquela reunião. Me deu uma palavra. E é isso que nós queremos
que você receba essa palavra. Domingo agora, domingo nós estaremos no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo momento, no mesmo altar, digamos assim, porque cada um, não há espaço físico para estar todos no mesmo altar, mas todos estaremos no mesmo altar do Espírito Santo. Todos estaremos na mesma fé do Espírito Santo. Nesse dia de festa do Espírito Santo, eu tenho certeza, quando nós estivermos festejando o Pentecostes, a festa das primícias, então Deus vai festejar essa festa no céu, descendo até nós e fazendo cumprir a sua promessa. Essa é a minha fé. Você crê? Você crê? Domingo agora, derramamento do Espírito Santo. Você vai trazer as suas primícias, a sua fé, a sua coragem, a sua inteligência. Você vai vir com essa fé sobrenatural. Você vai trazer as suas primícias, frutos da sua renda, e vai colocá-las ali no altar. E no altar do Altíssimo vai receber as primícias de Deus, que é o Espírito Santo. E você vai se tornar a primícia de Deus, tal e qual era Israel quando era fiel a Deus. Graças a Deus. Vamos ouvir uma faixa musical, Deus cumprindo a sua palavra, e voltamos já já. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Eu sou Adriano Franco Valotto, eu sou natural do estado de Goiás, nasci de uma família tradicional, uma família de muita raiz do interior do estado. Fui para a capital e quando eu cheguei eu fui trabalhando em uma lanchonete, garçom de uma lanchonete. E ali era para poder gerar um recurso para poder pagar as faculdades, para formar.
com a força do braço, lavando muito prato, entregando muito salgadinho de uma casa e outra, o comércio e outro, é o que nós fazíamos, que eu fazia. Comecei a construir uma vida e casei e tivemos 2 filhos. Foi aonde eu fundei uma instituição de ensino superior, juntamente com mais 3 sócios. Essa sociedade ela durou um período. E aí foi quando eu deixei a sociedade, vendi a minha parte, as minhas ações para os demais sócios e abri a minha própria faculdade. E ao abrir nós tínhamos um aluno, 5 professores e um aluno. Gerou muita dívida por ter um aluno, então não tínhamos condição de pagar energia, de pagar aluguel do prédio que nós estabelecemos a instituição. Atrasamos professores, atrasamos funcionários, atrasamos conta de energia, de água, de aluguel. O veículo único que nós tínhamos era escondido, porque tinha um oficial buscando, né? O veículo estava em busca e apreensão. Chegamos ao ponto de ter um processo de despejo da empresa, para um ponto de despejo do apartamento que morávamos, que era financiado. Era o único que ainda existia, porque já tínhamos desfeito de todos os bens que nós tínhamos para poder pagar contas e dívidas, porque não teve aquele tão esperado volume de pessoas estudando conosco. Então, alguns bens que tínhamos foram vendidos, era igual fumaça, vendia e não via nada, não resolvia. O reflexo dentro da família, dentro de casa, foi grande. Por humilhação, nós não tínhamos comida em casa, tentando juntar alguma moedinha, alguma coisa para ter o que comer. Nós chegamos a esse ponto, dentro de casa. Os filhos tristes, a esposa revoltada e triste também, e eu nesse momento de vida sem acreditar em nada. Algumas vezes eu percebia que a minha esposa estava até me olhando à noite, porque a gente muitas vezes passava até pensamentos de tirar a vida, né? Porque o tanto que nós colocamos e nos entregamos na força do braço para as coisas acontecerem e não aconteceu. Nós conhecemos a igreja e eu cheguei no momento que os vi e percebi que o sacrifício ali estava à luz, estava o caminho para deixar aquele fundo do poço. E vi a seriedade da proposta, vi a seriedade da Fogueira Santa. E no primeiro momento eu entrei de tudo. Entrei com tudo. O altar me deu o principal ponto, que foi sabedoria. Uma sabedoria imediata, que nenhum curso lá fora, aqui no exterior, me deu essa sabedoria. Eu fiz um compromisso naquele dia, fiz um compromisso no altar, em que a minha vida 100%, enquanto eu viver, será do altar. A mudança começou, tinha 1,5 milhão a 2 milhões de dívida, quando eu cheguei. Começamos a pagar, começamos a ampliar essa instituição, adquirimos uma área própria, porque nós tínhamos aluguel. O altar também me deu visão, e uma visão grandiosa. E expandindo essa instituição, hoje nós temos mais 5 instituições de ensino dentro do estado, as principais. Nós formamos hoje, já formamos e formamos milhares de alunos em cursos de administração, direito, farmácia, biomedicina, engenharia civil, arquitetura e urbanismo. São imensos cursos, são os que mais colocam à disposição o profissional. E geramos hoje muito trabalho, oportunidade de trabalho para as pessoas do nosso estado. Nós temos uma residência muito forte, muito bem estruturada, feliz, não falta nada. Podemos ir aonde queiramos ir, tanto no Brasil ou no mundo. Temos condição para isso, de ir toda a família. Temos condições de estar andando, nós temos os melhores veículos para poderem estar andando. E a nossa casa tem tudo: felicidade, conforto, os filhos, amigos, a esposa, minha grande parceira, e tudo dando certo. Hoje nós temos aí um patrimônio, a nossa responsabilidade, de mais de 200 milhões de reais. O altar é minha força.
é a minha direção, é a minha visão, é o meu futuro, porque em tudo que eu já tive estudando, conhecendo, lendo, não me deu o resultado que eu tenho hoje no altar. Pois é. Muitas pessoas dizem assim, o Bispo Macedo se prevalece da boa-fé das pessoas e tira tudo delas. Eu quero dizer para essas pessoas que quando as pessoas vêm na Igreja Universal do Reino de Deus, elas vêm quebradas, falidas, elas vêm doentes, perdidas, desorientadas, elas vêm com o pé na cova. Essa é a realidade. Ninguém vai na Igreja Universal ou vem na Igreja Universal numa boa. E até eu até digo para você que está nos assistindo, que está bem de vida, você está muito bem de vida, nem precisa vir, porque você está bem, você não precisa. Jesus disse, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Então, eu quero dizer para você, amiga e amigo, que enquanto você estiver bem, você não é o nosso convidado, mas se você é aquela pessoa que está aflita, desesperada, com problemas financeiros, problemas sentimentais, problemas de depressão, problemas de doenças, problemas psicológicos, emocionais, seja lá o problema, o raio que for, nós vamos resolver o seu problema. Agora você tem que obedecer. Você tem que obedecer, porque se não obedecer, nós não garantimos nada, porque nós obedecemos a palavra de Deus. Então, ela garante o sucesso. Então, se você quiser resolver o seu problema, você tem que ir no altar, resolver o seu problema lá com Deus. Nós encaminhamos para o altar. E você, então, faz o que tem que ser feito. Então, é o caso do Adriano. Chegou falido, passando necessidade. Passando necessidade. Buscando moeda para comprar pão. E hoje está com um patrimônio no valor de mais de 200 milhões de reais. É fácil isso? Não. Mas ele pagou o preço. Ele obedeceu. Ele aprendeu com o Espírito Santo o que ele tinha que fazer. Ele recebeu o Espírito Santo e teve a ideia. A ideia, então, ele foi e correu atrás. Ele fez o dever de casa e aí está o sucesso. Vamos ouvir mais pessoas, como o caso do fake news, de pessoas que me odiavam também. Me odiavam, queriam me matar, e etc, etc, etc. Vamos ver o que essa pessoa tem a dizer. Vamos assistir. Meu nome é Jaime José Pereira Filho, eu tenho 43 anos e sou advogado. Eu nunca tive boas notícias, tanto da igreja quanto do bispo. Que o bispo era um charlatão. A gente ouvia isso nas mídias, na televisão, nos jornais, que as pessoas eram induzidas a dar dinheiro, ou como falavam na época, na década de 90, que vinham comprar um pedaço no céu, né? Que vinham dar o dinheiro para comprar a salvação. A investigação estabeleceu que os fiéis da igreja... E a gente ouvia isso e passava para frente, né? Falava assim, ó... E quando vinha um crente, a gente via uma pessoa crente passando, lá, ó, mais um tonto lá, chacotas, a gente tirava sarro das pessoas, mais um lá que vai dar dinheiro pro bispo. Vamos dizer, na época de faculdade, a igreja era massacrada, não existia quem fosse da igreja, todo mundo falava mal. Falava do bispo, falava da igreja, era motivo de chacota, né? Falava assim, falava assim, você quer ganhar dinheiro sem ser advogado? Vai ser pastor. Pastor ganha dinheiro, ele sabe ganhar dinheiro. Eu trabalhava, na época eu trabalhava na faculdade, meus pais eram espíritas, né? Tanto meu pai e minha mãe eram pai de santo, trabalhavam com as entidades, né? De esquerda, diga-se de passagem. Então isso contribuía mais para a minha aversão contra a igreja, né? Como advogado à época, se alguém viesse falar para mim que teve algum problema com o bispo ou com a igreja, com certeza eu pegaria o processo dessa pessoa. Só pelo prazer de poder falar que tinha um processo contra a igreja que eu ia ganhar, para poder humilhar a igreja, o bispo. Porque na minha visão à época, o bispo ele usurpava das pessoas. Porque eram pessoas ingênuas, pessoas necessitadas, e o pouco que eles tinham, ele fazia questão de tentar tirar delas.
situações de sacrifício. Inclusive quando eu via falar daquela, isso à época, aquela fogueira santa, onde já se viu a pessoa dar a vida dela, dar tudo que ela tem naquela fogueira santa. Se alguém viesse reclamar para mim falando que foi enganada para dar o que ela tinha, com certeza eu pegaria um processo deles, só pelo prazer de poder retirar, pegar aquele dinheiro de volta e falar assim, ó, esse daí mas o bispo perdeu. Minha atual esposa, quando eu a conheci, nós começamos a namorar, eu não sabia que ela era da igreja. Quando eu vinha saber que ela era da igreja, eu fiz de tudo para desviar ela da igreja. E nós casamos e durante 2 anos, a nossa convivência tinha tumultos. E ela ia da igreja e eu tentando desviar. E nós tendo problemas de relacionamento, problemas em casa. E eu, aos poucos, eu fui abrindo minha visão. E um dia ela me convenceu a ir na igreja. Passados 2 anos. Porque até então eu não passava meu pé para dentro da igreja. Eu deixava ela na porta e ia embora. Mas quando essa primeira vez que eu fui com a minha esposa, eu fui sem minha carteira, não levei nada. Porque eu falei assim, vamos pedir dinheiro, vamos pedir alguma coisa. Se pedir, eu não tenho. Minha esposa vai falar assim, você tem alguma coisa? Eu falar, não tenho, deixei a carteira em casa. Mas aí eu comecei a acompanhar a situação da igreja e ver que não era aquilo que me pintava. Porque vinha uma palavra, vinha uma pregação, vinha uma solução de problema. Eu tenho um filho, que meu filho mais velho, ele tinha um problema no coração. E minha esposa me mostrou, a partir dele, o poder da fé. Porque ela fazia correntes para ele poder melhorar do problema do coração que ele tinha. Porque ele teria que fazer uma cirurgia, porque ele tinha um problema de sopro. E ele foi curado na igreja. Hoje ele tem 19 anos e é perfeito. Depois de ter ido para a igreja, meus olhos abriram. Daí eu percebi o quanto eu fui manipulado pela mídia. Porque eu vi que tudo que era pintado antigamente era tudo falso, era tudo mentira. Porque a partir da hora que eu comecei a participar das reuniões, ver o bispo pregando, ver o que era passado, eu vi que era tudo mentira. Nada daquilo era verdade, porque o foco dele era salvar as pessoas. Ele não tinha foco em dinheiro, não tinha foco em prejudicar ninguém. Quer dizer, eu me perdi nessa situação, perdi anos da minha vida por causa do que era veiculado falsamente pela mídia. E hoje eu sou feliz, aonde eu estou eu sou feliz. E me arrependo muito de não ter vindo antes. Pela minha falta de visão, pela minha falta de capacidade de ouvir, inclusive a minha esposa, de entender o que ela queria me passar. Que eu tenho certeza que quando ela me falava era o Espírito Santo querendo me guiar e eu não entendia isso. Hoje eu tenho o Espírito Santo. Hoje eu estou na igreja, eu tenho o Espírito Santo, eu sou feliz e tento passar isso para outras pessoas. Eu encontrei uma vida completa e tenho certeza que você vindo aqui, você também vai encontrar. Eu sei, posso passar muitas provações, mas nada me fará deixar de crer em ti, pois em tuas promessas eu estou seguro, e nesta fé eu sei que vou vencer. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Quem em ti confia não se abala, olha para o alto e crê no teu poder. Nesta confiança sou um vencedor, como os montes de Sião eu vou permanecer. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi
nome é Natália, eu tenho 30 anos, sou jornalista, moro em Goiânia, Goiás, e eu já estava na igreja há muitos anos. Eu fui fraca por muitos anos, todos esses anos eu fui fraca. Eu estava na igreja só para ouvir, e essa fraqueza, ela se estendeu em todas as áreas da minha vida. Era uma fraqueza na vida financeira, porque eu trabalhava aqui, trabalhava ali, mas não tinha visão de nada, não sabia o que eu queria ser, não pensava em fazer um curso superior ou alguma coisa nesse sentido. Havia uma fraqueza também familiar, por mais que eu tivesse a estrutura de pai e mãe casados, uma família unida, mas eu era muito revoltada com os meus pais, sem ter explicação, não havia explicação para isso. Havia uma fraqueza espiritual, porque eu era uma adolescente, uma moça muito triste, eu chorava sem ter explicação. E a área onde eu realmente fui mais afetada foi a vida sentimental. Eu era muito fraca sentimentalmente. Eu era levada pelo que homens me falavam uma coisa bonita, eu já ia naquilo. Eu era tão vazia e aquele vazio trazia para mim essa fraqueza. Me entregava, confiava na pessoa, achava que não, esse é o candidato certo, é a pessoa certa, e me entregava. E nisso de me entregar, eu perdi o meu valor. Eu cheguei a ser noiva, e foi aí que eu falei, agora vai. E não foi o que aconteceu. Um dia, depois de muitas brigas, esse relacionamento era marcado por muitas brigas, essa pessoa chegou em mim e falou, olha, você não tem futuro, você é fraca. Aquilo me machucou a ponto de, num primeiro momento, eu falar e decidir que eu nunca mais queria ter um relacionamento com ninguém, de que eu não acreditava mais em casamento, de que eu não acreditava mais em vida sentimental, em vida amorosa, que isso não podia acontecer. Então, assim, eu que já era uma pessoa fraca, fiquei mais fraca ainda. Esse tempo todo em que eu frequentava a reunião, em que eu ia para a igreja, eu chegava e ficava às vezes olhando ali o pastor falar, eu olhava os testemunhos das pessoas. O altar para mim era só um palanque. Eu olhava para o altar e era uma estrutura de tijolo, tijolo e cimento, onde o pastor estava ali falando, mas não tinha um significado. Mas um dia, eu me lembro bem que um pastor, ele fez uma reunião, até algo inesperado, falando sobre o que era o altar. Que não era só uma estrutura de tijolo e cimento, não era só um palanque, não era um lugar onde o pastor estava ali para fazer uma apresentação ou para falar coisas bonitas. E eu entendi o significado do altar. Eu que já estava na igreja há tanto tempo, ainda não tinha compreendido, ainda não tinha entendido, não tinha tido essa visão sobre o altar, eu passei a ter naquele momento. E eu fiz uma prova com Deus. Eu falei, olha, é tudo ou nada. A minha mente se abriu. E eu passei também a entender o que era, quem era o Espírito Santo. E o que ele fazia na vida de uma pessoa. Eu passei a entender que eu podia ter dinheiro, eu podia estar casada, eu podia ter uma formação superior, mas se eu não tivesse o Espírito Santo, essas coisas não iam se manter na minha vida. E o que eu mais precisava é o que ele proporciona de mais importante, que é a paz. Eu não tinha paz. Eu coloquei a minha vida ali e, em troca, eu recebi o que eu tenho de mais importante hoje, que é o Espírito Santo. Eu sacrifiquei para ter o Espírito Santo. Não foi só um sacrifício feito ali em cima do altar, um sacrifício financeiro. Foi um sacrifício de vida, de abrir mão do que eu fazia de errado, de abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos. Eu que era fraca, que era débil, que era totalmente fraca, debilitada. Eu passei a ser uma pessoa forte, corajosa, determinada. Eu passei a ter direção sobre o que estudar, sobre com quem me relacionar. O meu marido, que é meu marido agora, até então a gente não se conhecia, ele me viu. Ele estava embaixo, esperando para passar pelo altar também, naquela hora ele me viu. Ele teve olhos para mim. Hoje eu imagino, se eu não tivesse sacrificado, se eu não tivesse subido ao altar naquele dia, provavelmente não teria me visto. Tivemos ali inicialmente uma amizade, começamos a namorar e no período de 1 ano a gente namorou, noivou e estávamos ali pronto para casar. Quando faltavam 10, 15 dias aproximadamente para o casamento, ele que tinha um cargo de diretoria na empresa onde ele trabalha, ele é engenheiro, ele foi demitido. Ele foi demitido e ali a gente se viu numa situação de desespero, assim, porque como é que a gente ia pagar um apartamento até então financiado, os móveis que a gente precisava para a nossa casa?
E era justamente uma época de Fogueira Santa. A gente decidiu sacrificar ainda mais. Então a gente estava ali ganhando os presentes para o casamento, a gente ganhava valores, a gente ganhava móveis, eletrodomésticos, e a gente decidiu colocar tudo no altar. Foi o que transformou a nossa vida realmente, porque a partir daquele momento em que a gente sabia que a gente estava colocando tudo que a gente estava ganhando, tudo que a gente tinha para começar uma vida a dois no altar, Deus começou a vida a dois conosco. A gente se casou e quando a gente casou, a gente não teve festa, a gente decorou a igreja com flores de plástico, foi uma coisa super simples. Mas a festa que eu não tive no meu casamento, eu tenho todos os dias, desses 6 anos de casada. Quando eu via, por exemplo, pessoas ali em cima dando testemunho, como eu estou dando aqui hoje, eu olhava e falava, mas isso aí é só para elas. Isso só vai acontecer na vida delas. Mas eu não entendia que acontecia na vida delas porque elas sacrificavam. Ao contrário de mim, que estava ali só assistindo, só aplaudindo o testemunho de outras pessoas. Eu me lembro que eu estava na igreja completamente surda, muda e sem atitude. E hoje eu vejo que eu continuo na igreja, mas com atitude. Que essas atitudes têm mudado a minha vida. Hoje eu tenho um casamento abençoado, eu tenho um companheiro, como eu disse, de vida, um companheiro de fé. Eu tenho estudo, eu tenho a minha profissão, sou jornalista, sou realizada, faço um outro curso superior justamente porque hoje eu tenho a oportunidade de estudar, de pagar uma faculdade tranquilamente, o que antes era tão difícil. Hoje a gente come do melhor, a gente tem um apartamento hoje que não é mais aquele apartamento de quando a gente se casou. Hoje a gente mora num duplex, avaliado em mais de R$1 milhão. Eu tenho carro, eu tenho casa e a minha família é unida. Mas o mais importante que eu tenho hoje, claro, é o Espírito Santo e o que vem dele, que é a paz e a fé. Hoje eu não dependo mais das pessoas, por exemplo, para me dar um conselho, para me dar uma orientação. Quando eu estou perdida, eu sei a quem eu devo recorrer e para onde eu devo correr, que é para o altar. Pois é, você, amiga e amigo que está nos assistindo, você deve estar entendendo perfeitamente esses testemunhos. Porque o mais importante que aconteceu na vida desses testemunhos, nós vamos ter outros testemunhos, o mais importante é receber a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, veio para guiar os seguidores, os servos do seu Filho Jesus. Então, quando a pessoa é serva do Senhor Jesus, ela tem o direito de receber o Espírito Santo e ser guiada. Agora, se é uma serva mais ou menos, se é um servo hipócrita, não vai ter nada. Então vai viver uma vida de crente fracassada. Então nós queremos enfatizar isso. Quando o Espírito Santo veio ou vem sobre nós, ele nos dá uma força, ele nos dá um poder imensurável. Eu não tenho como explicar, mas você que assistiu o nosso filme Nada a Perder, você viu com seus próprios olhos a luta que nós travamos, a luta que nós tivemos que travar para conquistar, para fazer prevalecer aquilo que estava dentro de nós. Mas foi o Espírito Santo, ele é o responsável. Ele que deu e dá ideias, ele que inspira. Sabe, você pode estar falido, você pode estar endividado, você pode estar perdida, perdido, o seu casamento acabou, você está aí chorando, gemendo, você está aí fracassado. Mas se você sobe no altar, se você coloca a sua vida no altar, da forma como você dá, Deus devolve e te dá o Espírito dele. E com o Espírito dele, minha amiga, quem pode vencê-lo? Com o Espírito Santo não há barreiras. Não há barreiras. Por isso que o tema dessa campanha da fé, da Fogueira Santa, essa campanha é: diga ao fraco, eu sou forte. Mas como que eu posso dizer que eu sou forte se eu sou fraco? Mas quando você manifesta essa fé que aí está dentro de você. Porque é certo, quem manifesta a verdadeira fé, quem
crê, que manifesta a fé, como o caso da Natália. Ela estava na igreja há tantos anos e vivia fracassada. Até que ela se tocou e subiu no altar. E colocou a sua vida no altar. Ela colocou tudo. O que ela era, o que ela pretendia ser, o que ela tinha, o que ela pretendia ter. Ela colocou tudo no altar. Olha só a vida dela. Por quê? Porque o Espírito Santo veio sobre ela. E quando ele vem, ele inspira, ele dá aquela fé, ele dá aquela intuição, ele faz você tomar uma decisão que para o mundo é louca. Faz você agir como se você fosse cego, tivesse uma fé cega. Não, só você está convencido. Só você está convencido. E você vai fundo e Deus honra essa fé. Sim, eu sou advogado. O senhor chegou quebrado na Universal. Eu cheguei na Universal como a maioria de nós chegamos. Eu cheguei fracassado, eu cheguei fraco. E eu digo que eu cheguei fraco porque eu já era formado em contabilidade no primeiro curso, no segundo em direito e pós-graduado. Mas eu morava de aluguel, onde eu pagava na época cerca de 900, 800 reais. Eu trabalhava locando meia sala de um escritório, sala essa que eu não tinha condições de pagar, que eu não tinha condições de comer ou fazer uma ou outra coisa, ou pagava meia sala, ou comia, ou dependia do mês não pagava a sala, não comia, porque eu não tinha cliente. As perdas que o senhor sofreu, o senhor não, por exemplo, o senhor não podia às vezes pagar aluguel, ou pagava aluguel ou comia. O que o senhor sofreu de perda? O que a sua família, não sei se o senhor já era casado, o que a sua família sofreu por causa disso? Eu tinha um filho, mas eu não tinha condições de dar nada para este meu filho. O meu filho eu consegui, porque eu sempre primei pelos estudos, e foi assim que eu aprendi lá fora, de que os estudos poderiam elevar a minha vida social, financeira, mas não foi isso que aconteceu. Então eu também buscava isso para o meu filho, até que um dia ele foi convidado a se retirar da faculdade, do colégio. E aí foi por falta de pagamento. E aí foi uma das maiores vergonhas, porque simultaneamente você ter teu filho convidado a se retirar da escola e eu com ação de despejo, veja bem, eu não fazia despejo para os outros, eu tive que fazer defesa para mim, que é a maior vergonha. Talvez como eu não tinha cliente, eu fui fazer a minha própria defesa de ação de despejo. Sentimental também. Eu tinha um medo lá fora, porque a minha família toda também era fracassada. Então já vinha pai, mãe, avô. Então eu escolhi não me relacionar. O que aconteceu? O que o senhor fez para mudar esse quadro? Depois de resistir bastante, eu cheguei na IURD. E aí eu vi e ouvi testemunhos. E aqueles testemunhos diziam de que era possível mudar a situação. Era possível transformar. E aí me chamava muita atenção, porque havia uma diferença entre mudar e transformar. Então eu queria uma transformação para a minha vida, eu não queria só uma melhora. E no altar, eu descobri que era possível, porque os testemunhos diziam que dava certo. No início eu ainda com certo receio, mas eu fiz um voto com Deus. Se a vida deles mudaram, a minha também vai ter que mudar. Veio a fogueira santa, o que o senhor fez? Primeira fogueira santa veio e eu não tinha o que sacrificar, até porque eu tinha era dívidas. Mas um banco havia me dado um crédito e ele me deu um cheque especial. E era um cheque especial exatamente de 5 mil reais. 5 mil reais, se eu olhar, daria para pagar as dívidas, mas eu voltaria a ser do mesmo jeito, porque eu poderia voltar o meu filho para o colégio, pagar a escola, o apartamento que eu morava, pagar o aluguel da sala que eu trabalhava, mas depois eu voltaria a ser o que eu sempre fui até chegar na igreja. Então eu resolvi pegar aqueles 5 mil reais que era o crédito do banco e resolvi colocar no altar. Mas eu tinha certeza de que quando eu descesse do altar, eu desceria com uma mente transformada. E foi exatamente o que eu precisava, que a minha mente fosse transformada. Porque conhecimento eu tinha, teoria eu tinha, mas eu não tinha uma mente em Deus. Eu já desci, no último degrau, já desci um outro ser humano,
que para mim não tinha mais dificuldade, não tinha mais problema, que todos os problemas haviam ficado no altar. Porque era assim que eu aprendi, foi assim que eu aprendi. Subir para deixar tudo que havia de ruim dentro de mim no altar. Essa minha mente saiu valendo milhões. A mente que subiu fracassada, pobre, conforme o senhor falou, ela desceu dali rica. E não foi rica materialmente, não. Foi rica espiritualmente, porque o espiritual faz a riqueza. Muitos falam ainda mente milionária, mas esses milhões da sua mente se converteram em fatos? A sua vida transformou de fato? Aquela casa que eu morava, que foi despejado, hoje nós moramos num apartamento, num resort, valendo quase 2 milhões de reais. Nós temos escritório, nosso escritório está muito bem, com ações de milhões de reais. Meu filho, que havia sido convidado a sair do colégio, hoje ele faz faculdade de Direito. Ele entrou na faculdade de Direito, em uma das melhores. Do meu casamento agora, veio uma filha, né, que eu assumi com 16 anos. Ela está num colégio particular. Agosto ela vai para fazer intercâmbio na Grécia, Londres, Paris. Viagens, nós temos viagens internacionais. O sacrifício nos levou por 2 vezes em Israel. Nossa lua de mel foi agora, há 3 anos atrás, quando casamos. Fomos aqui para um dos melhores resorts do Brasil e terminamos essa lua de mel em Israel. Nós temos por volta de 7 a 8 milhões de reais, né? Recebíveis, tem muita coisa aí a curto, a médio e a longo prazo. Aquele Deus que eu só ouvia falar lá fora antes de chegar e que às vezes eu até zombava, hoje esse Deus eu conheço, ele está dentro de mim. Deus abençoe, vai nessa fé. Amém, graças a Deus. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te louvo e agradeço mesmo, porque o Senhor não nos deixou sós, órfãos. Tu enviaste-nos o teu Espírito e Ele é o responsável por todos esses milagres gloriosos, por todas essas transformações magníficas, manifestações que também aconteceram na minha vida. O Senhor não faz mágica, não fez mágica na minha vida. O Senhor me conduziu, me dirigiu, me inspirou, me ensinou, me deu a palavra certa na hora certa, me fez escolher, fazer a escolha certa. Tudo isso eu devo ao teu Espírito, meu Pai. E é o que nós estamos tentando falar para essa gente toda que nos assiste nesse momento e que vive pensando, resolve meu problema, eu peço oração pelo fulano, Beltrano, ele está assim, está assado. Mas a gente sabe, meu Pai, que o Senhor não quer fazer picuinhas na vida da gente, o Senhor quer fazer coisas grandes, porque o Senhor é grande, o Senhor quer fazer coisa grande. E para fazer coisa grande na minha vida, eu tive que abrir mão da minha vida, eu tive que sacrificar toda a minha vida. E para que o Senhor pudesse fazer coisa grande na vida desse seu Jorge, doutor Jorge, da Natália e tantas outras pessoas que têm aparecido aqui, dado testemunho, foi preciso que essas pessoas entregassem suas vidas no altar, 100%, corpo, alma e espírito, tudo que eram, tudo que tinham, tudo que possuíam, tudo que pretendiam ser, ter, foi colocado no teu altar. E o teu Espírito veio e conduziu essa gente toda aos pastos verdejantes. Conduziu esse povo todo às riquezas insondáveis que o Senhor tem para aqueles que verdadeiramente têm a vida nas tuas mãos. Ó meu Pai, ajude-nos a fazer isso. Ajude-nos a ajudar essa gente a fazer a ficha cair para que elas possam também vir tomar posse das tuas grandezas. O Senhor, quando chama o fraco para ser forte,
O Senhor não pede nada que a gente não possa fazer. Se há fracos, e se esses fracos ouvirem a tua voz, eles tornar-se-ão poderosos através da fé viva no Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai, eu te suplico por todo este povo neste momento, e quem crê diga amém, e graças a Deus, graças a Deus. Tu és a minha última esperança, não tenho mais quem possa me valer, me rendo aos teus pés, ajoelhado e humilhado imploro teu amor. O sol não mais tem brilho nos meus olhos, a lua não abraça minhas noites, mas sei que obedecem tua ordem. Por isso, meu Senhor, estou aqui, vim te entregar meu coração, vim te adorar, Altíssimo. E ao erguer o meu olhar e a tua glória contemplar. Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário, nesta emissora. Uma nova história vou viver. Obedecem tua ordem, por isso, meu Senhor, estou aqui, vim te entregar meu coração, vim te adorar, Altíssimo. E ao erguer o meu olhar e a tua glória contemplar, uma nova história vou viver. E ao erguer o meu olhar e a tua glória contemplar, uma nova história vou viver. Uma nova história vou